Olá, estudante do terceiro ano, vamos agora algumas considerações a respeito da semana 4 e 5, que está lá no PET, né? Colocaram 2 semanas em uma só, mas enfim, isso aí foi a construção melhor que encontraram para o conteúdo. E nesta semana, né, a gente vai ver alguns termos, né, usados na filosofia. Foi até bom eles trazerem isso para a gente poder recapitular alguns pontos que você já deve ter estudado, por exemplo, no ano passado, né? E o primeiro deles aí é a epistemologia, né? Que nada mais é do que a teoria do conhecimento, ou seja, o ramo da filosofia que estuda como o ser humano ou a ciência adquire e justifica os seus conhecimentos, certo? Depois ele traz alguns pontinhos aqui a respeito do mito da caverna, lá de Platão, né? Na sua principal obra chamada A República, né? E nesse mito da caverna, como vocês já devem saber também, porque ele é muito comentado, muito falado, né? Há um grupo de pessoas que estão acorrentados, aprisionados, né, no fundo de uma caverna. E elas conseguem ver, né, só a projeção de sombras, né, produzidas dentro da caverna, e que para eles aquilo é o mundo real, para eles aquilo é a verdade absoluta. E de repente um desses prisioneiros acaba fugindo, acaba escapando, saindo de dentro da caverna, e ele chega à luz do conhecimento, que seria o sol de fora da caverna, né? E ele começa a ver o mundo de outras formas e na forma como ele é de verdade, né? Quando ele alcança essa luz, que é a luz do sol de fora da caverna, ele enxerga o mundo real, enxerga o mundo como de fato é, né? E aí ele volta para dentro da caverna para tentar salvar os seus companheiros, vamos assim dizer, desse aprisionamento, né, dessa mentira de fato que estão vivendo, né? Só que lógico que esse prisioneiro que retorna, ele acaba não sendo bem visto, acaba sendo ignorado, né? E pode até acontecer dele ser morto pelos seus companheiros, por eles entenderem que o que ele está falando é uma mentira, porque eles passaram, né, a vida toda assistindo aquelas sombras e para eles aquilo é o mundo real, né? Então, nessa ideia de Platão, né, as imagens na caverna elas seriam os nossos sentidos, né? E que geram as opiniões que a gente cria, certo? E o lado de fora é o que ele chama de mundo inteligível, ou plano inteligível, ou mundo das ideias, como a gente vê por aí, né? Que é o real, né? Que nos liberta das amarras dos sentidos, certo? E o prisioneiro que escapa é o filósofo, que consegue trazer essa luz do conhecimento, essa luz real para o mundo, certo? Então Platão ele acredita, né, nessa ideia dualista, né, de existirem dois mundos, em que um é físico e ele é sensorial, que a gente tem ele aqui como real, né, e um outro que é um mundo ideal, que é o mundo das ideias, que ele é racional e ele é perfeito, né? E que só alguns, na ideia dele, conseguem chegar a esse mundo das ideias aí, em que as coisas existem da forma com que de fato elas são, tá? Há um outro termo aí que é o racionalismo, certo? Que coloca a razão no centro do conhecimento humano, certo? As ideias, então, dentro do racionalismo, que parte um pouco do que Platão pensa, né? As ideias, elas são a razão, elas fazem parte do conhecimento. Depois temos o empirismo, que coloca o conhecimento, né, como resultado da experimentação. Eu só vou saber se aquilo é de fato o que é depois que eu experimento, depois que eu analiso, depois que eu estudo aquilo. Isso é o empirismo. E o criticismo de Kant, né, de Immanuel Kant, que ele junta o racionalismo e ele junta o empirismo. Mas na ideia dele, o que, o que pode trazer o conhecimento de fato, o que pode atestar algo de fato, é a investigação. Eu tenho sim o pensamento racional, eu tenho o pensamento empírico, mas eu preciso de investigar os pontos que eu tenho, né, trazidos pela razão, trazidos pela experimentação, eu investigo e aí sim eu consigo atestar aquilo, e aí sim eu consigo chegar a um conhecimento específico e perfeito nas ideias de Immanuel Kant, tá bom? Bom, a gente encerra assim então as explicações, né, da semana 3, da semana 4 e 5, e eu os vejo em breve, e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Até mais!